Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula síncrona de programação. E como já está virando tradição nas nossas aulas, eu vou começar falando dos trabalhos que vocês entregaram na semana passada. Trabalhos não, exercício, né? Porque o trabalho é o da semana que vem. E primeira coisa, eu queria elogiar, né, a turma como um todo, porque os trabalhos ficaram, sim, bem legais. Tiveram um ou outro com um errinho, mas um errinho pequeno e errinho bem, sim, bem no que está esperado para esse momento da disciplina. Então, quem estava errando estava assim, cometeu um errinho no processo de aprender. Tá? Não errou porque estava perdido. Errou porque estava aprendendo e ainda está nesse processo. Então, perfeitamente aceitável, né? Tanto que eu vou ter poucos exemplos para mostrar para vocês, né, aqui hoje, porque a maioria estava redondinho, tá? Tava legal, até porque as atividades no início da disciplina são mais simples, justamente para vocês irem aos pouquinhos, né, para ninguém ficar para trás agora nesse início. Lá mais para frente o negócio vai começar a pegar um pouquinho mais, que aí começa a ficar um pouquinho mais desafiador, mas espera-se que quando chegar lá vocês já meio que pegaram o ritmo das coisas, então vai ser mais fácil avançar por esse conteúdo mais difícil. Tá? Se é que faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Então, eu vou. Ah, tá. Aí uma outra coisa. Sim, a característica desse exercício que eu passei, que era o primeiro código em linguagem C de vocês, ele estava bem direcionado, eu estava bem pegando na mãozinha de vocês. Eu passei o algoritmo desenhado, né, descrito, né, para vocês saberem essa parte de, sim, eu sei como fazer isso, como que eu faço para escrever o código em C. Né? Era essa partezinha que é bem específica que eu queria. Né? Antes a gente estava trabalhando como você pensar em qual algoritmo você vai utilizar para resolver aquele problema. Tá? Então, como esse exercício ele era bem, né, direcionado, eu passei os algoritmos, passei, né, o fluxograma, passei tudo direitinho. Vários trabalhos que foram entregues para mim estavam bem parecidos, sim, bem, sim, parecidos um com o outro, que eu entendo nesse primeiro momento isso acontecer, tá? E aqui eu já vou assim, me adiantar a algumas questões que podem acontecer lá na frente. Estou dizendo isso porque nas disciplinas dos semestres anteriores isso aconteceu, tá? Não quer dizer que vocês vão cair nessa mesma armadilha, mas, né, pode ser que venha a acontecer. Que armadilha é essa que eu estou falando? A armadilha de um coleguinha pegar o trabalho do outro. Ou de não necessariamente pegar o trabalho inteiro do outro, mas nessa parte aqui eu não entendi como fazer. Ah, tá, então pega o meu código aqui e dá uma olhada. E nesse dá uma olhada, a pessoa não entende direito, aí vai, mas já tá aqui, aí vai e põe no código dele e, e envia para mim. Primeiro, isso é o que eu expliquei lá em algum dos vídeos, em alguma das aulas para trás, que é o plágio. Que no caso do exemplo que eu dei, seria um plágio parcial. Né? Poderia ser o plágio total, de pegar o código pronto e entregar. O grande problema disso, além da questão de legalidade, de ser certo, ser errado, tirando isso tudo, o grande problema é que quem pega o código não aprende a fazer o código. E a gente está aqui para aprender. Então, eu espero que todo mundo que me entregou o código dessa primeira atividade, né, dessa atividade da semana passada, fez e entende o que fez. Que aí, beleza. Se foi isso, ótimo. O problema é se teve alguém ou algumas pessoas que simplesmente pegaram o código do coleguinha que estava pronto, mudou o nome de uma variável aqui ou ali e entregou. O problema é porque a pessoa não vai entender o que ela fez. E ela só vai perceber isso quando ela tentar fazer o primeiro código por ela mesma. Aí talvez já seja tarde demais. Porque se esse momento for na prova,
aí ferrou, né? Então, o momento para tentar isso pela primeira vez era na atividade da semana passada. Teremos outras, toda semana teremos oportunidades. Quanto mais tarde a pessoa pegar essa oportunidade, pior vai ser para o aprendizado dela. Então, só, né, um aviso despretensioso para caso alguém caiu nessa armadilha, tenta fugir dessa armadilha, porque é péssimo. A gente não aprende quando cai nessa armadilha, tá? Mas as atividades, se ninguém caiu nessa atividade, nessa armadilha, então, cara, a nossa atividade foi ótima. É porque, assim, é bom demais para acreditar, sabe? Que o nível tá legal. A gente ainda tá no início da disciplina, mas o nível tá legal, então eu fico suspeito. Será? Mas tá muito bom, tá legal, né? Mas a gente vai avançar mais um pouquinho e eu descubro mais cedo ou mais tarde. Então vamos dar uma olhada em alguns exercícios que fizeram e que eu tenho algumas coisinhas bem pontuais para falar. Então deixa eu só mudar as minhas telas aqui. Então vou colocar qual tela que eu vou compartilhar? Essa daqui. Tá. Então esta janela aqui vai ser compartilhada e deixa eu botar aqui para gravar aquela tela de lá. Esta, beleza. Estão vendo a telinha do Replit? Beleza. Aí eu vou colocar aqui... Opa, tela errada. Aqui. Vou colocar aqui um dos códigos que foi entregue para mim. Tá? Esse é um código que foi entregue. Alguém, antes de eu executar, para ver se vocês já conseguem perceber as coisas sem precisar executar o código. Tem alguma coisa que parece estranha nesse código? Não é um problema, porque você não é obrigado a declarar a casa decimal. Se você declarar, ele vai seguir a sua orientação sobre casa decimal. Mas se você não declarar, ele vai fazer do jeito padrão dele. Tá? Isso não seria um erro. Aí é decisão do programador. Eu quero que ele tenha, sei lá, sempre 3 casas decimais. Então você fala. Se você não se importa, manda ele imprimir do jeito que ele tiver. Aí ele vai botar lá com a quantidade de casas que é o padrão dele. Mas não é um problema. Novamente, é preferência, é gosto. As duas formas funcionam, dependendo do que... Às vezes, você não vai só mostrar na tela essa média. Você vai mostrar na tela essa média e vai usar essa média para fazer alguma outra coisa lá na frente. Aí não tem como, você precisaria armazenar numa variável. Mas se você só vai mostrar, você não precisa armazenar numa nova variável. Mas aí, novamente, é o gosto da pessoa. Tá? Se ele preferir armazenar, ótimo. Se ele não quiser, também funciona. Tá? Aí é a forma de fazer. Lembra que quando a gente estava falando do algoritmo, era de cozinhar macarrão? Que tinha, não, mas quando eu cozinho macarrão, eu faço assim. Eu faço assado. Eu faço do outro jeito. Eu boto água assim, eu desligo a panela. Tá, tanto faz. Sim, funcionando, ótimo. Faltou o void onde? Aqui? Dentro da main? Não faz diferença. O compilador não reclama, tá? Ele não reclama disso. Dependendo, assim, não faz parte do conteúdo dessa disciplina. Mas dependendo de como a gente avançar, eu posso explicar para vocês o que significaria esse void aqui
E que outra coisa que a gente poderia botar aqui, tá? Que aí sim fica interessante, que aí dá para a gente entender para que serve isso, né? Porque por enquanto parece que assim, tá, não serve para nada, então poderia não existir. Não, tem uma função, só que a gente não usa essa função normalmente aqui na disciplina de programação 1. Né? Mais adiante a gente pode usar uma coisinha ou outra, mas aí lá mais para frente, dependendo, eu explico isso para vocês. Não, sim, oi. Isso é um ponto que eu queria levantar. Eu ia levantar no próximo código que também tem essa questão. Mas beleza, ainda bem que vocês já levantaram isso, que aí eu posso elucidar. Sim, isso é um erro? Não, não é um erro. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Tá? Foi o que, né, ela explicou aí. Ó, N1 está declarado, N1, N2 e N3 está declarado como float, como um número real. Então é um número real mais um número real mais um número real. Então o resultado dessa soma de números reais vai dar um número real. Aí, no final aqui, eu tenho um número real dividido por um número inteiro. Isso, dependendo da linguagem que você tiver, dependendo de um monte de coisa, pode dar problema. Pode ter linguagem que não aceita isso. Não aceita você fazer uma operação entre um real e um inteiro. C aceita. Só que ele segue algumas regras. O que ele faz? Se eu tiver um real somado, subtraído, dividido com um inteiro, antes de fazer a conta, ele meio que considera que esse inteiro é convertido para real. Ele sempre vai converter do de menor precisão para o de maior precisão. Então, se é inteiro e real, ele vai converter o inteiro para o real. Tá? É isso que vai acontecer. Tanto que eu posso fazer, sim, quando eu quiser. Às vezes, alguns programadores fazem uma pequena gambiarra para converter o número sem, né, declaradamente converter, que aí, ao invés de dividir isso por 1, né, eu divido por 1.0, porque aí eu só converti o número. Tá, você converteu de inteiro para real. Né? Mas aqui é sempre assim, quando eu tenho um real e um inteiro numa operação, o resultado vai ser real. Tá? Então, vou executar aqui para mostrar. Ó. Digite o número, o primeiro número. Eu vou digitar 3, 4, o segundo número, 6. Sim, a conta está certa, o resultado está certo. É só, sim, pode ser só uma questão de quem tem toque, que é, sim, não obrigatoriamente o 2 pontos, mas algum tipo de separação. Né? Pode ser os 2 pontos, pode ser um traço, pode ser um espaço. Só para aqui, para não ficar colado aqui. Eu olho depois, digite o primeiro número 3. Né? Fica estranho. Se a pessoa colocar só um espaço, aqui, na hora de imprimir, olha lá, digite o número 3. Pronto, já é uma sessão de terapia a menos que eu vou ter que pagar. Para superar o trauma de ver o número colado na palavra. Então, sim, fora a brincadeira, esse tipo de coisa é o que, sim, é o mínimo que a gente tem que observar, né, e pensar para que o usuário entenda o que você está querendo dizer. Senão as coisas ficam muito emboladas e a pessoa pode se confundir, tá? Não é a nossa grande preocupação nessa disciplina, mas sim, o mínimo do mínimo a gente tem que ter, que é só organizar as coisas na tela para a pessoa não se confundir sobre o que a gente está falando, o que a gente está pedindo, o que a gente está fazendo. Beleza? Mais para frente, quando a gente for tratar com outros exemplos, outras operações, isso vai ficar mais claro. Por exemplo, a gente vai fazer algumas contas com matriz. Na hora de mostrar a matriz na tela, a gente tem que tomar alguns cuidados para não embolar as coisas, senão a pessoa não pode não entender o que é aquilo, que aquilo é uma matriz. Então, a gente tem que ter um mínimo de cuidado, tá? Não precisa ser nada
lindo totalmente, fazer um design de interface. Não, é só tá organizadinho. Beleza? Então esse foi o primeiro exemplo. Aí agora nós temos um segundo. Eu apertei a tecla errada. Agora. Outro exemplo. Alguém tem alguma ideia do que pode ter de questão que eu levantaria nesse código? Ixi, será que ele copiou desse? Vai ver que a pessoa copiou do seu primo, então. Aí, ó. E aí? Alguma questão nesse código? Sim, tem novamente a mesma, né? Aquela mesma questão do código do. Hã? O número tá colado. Sim, o número tá colado aqui, ó. Digite os 3 números. 3, 4, 6, por exemplo. Sim, e isso me incomoda. De novo, pode ser o toque. Sim, o que a pessoa fez aqui? Ó, toda string, né? Porque isso que a gente tá botando aqui dentro do printf é uma string, é um texto, né? Ele está separado por aspas duplas. Então ele abre e fecha. Normalmente, no printf e no scanf, a gente põe uma string e lá dentro a gente põe tudo. O que a pessoa fez? Ela botou uma string com esse %f, outra string com esse %f, outra string com esse %f. Tá errado? Não. Funciona? Funciona, mas isso pode confundir o programador agora, não é o usuário. Pode confundir o programador. Então, normalmente, o que se faz? Você põe uma string e põe os seus 3 carinhas lá. Olha lá, 3, 4, 6. Então, funcionou. Entendido? É só para organizar, para ficar mais esteticamente, para não confundir ninguém, nem o usuário, nem programador. Tá? Como eu falei, sim, as questões que eu achei nos exercícios de vocês eram questões desse tamanho, assim, de tipo, o código tá bom, tá funcionando. Para quem tá fazendo o primeiro código, esse código tá perfeito para um primeiro código. Eu só tô aproveitando que vocês já estão mandando bem para adiantar algumas questõezinhas. Só isso. Então vamos ver um outro código. Este foi o código que me enviaram. Ele estava assim. Fora questões de toque, né? Que parece que é o tema da aula de hoje, né? Que tem que estar aqui alinhadinho aqui. Esse tem que estar alinhadinho aqui, né? Fora essas questões aqui. Isso é o problema e é um grande problema. Por que é um grande problema? O que vai acontecer quando eu mandar executar? Ah lá, o código não executou, ele deu erro. Isso é, sim. Ah, professor, é uma besteira. Sim, é uma besteira, é um detalhezinho, mas é um detalhezinho que faz o programa não funcionar. E a grande questão da programação, da computação, é que o programa funcione. Se você fizer um programa que não funcione, você não fez nada de útil. Então, ele teria que ter feito isso. Feito isso, pronto, o programa dele está funcionando. Ah, professor, mas sério que isso é um problema? Sério, isso é um problema. E quem aprende a programar tem que aprender a conviver com isso, aprender a evitar esses problemas. Então, qual é a dica que eu dou para vocês?
última coisa que você vai fazer antes de enviar um código, de entregar um código, seja para o professor, seja para um cliente, seja para o que for, a última coisa que você vai fazer é testar o código. Então, por quê? Normalmente, o que gera esse tipo de problema? A pessoa fez o código assim. Fez assim, aí executou. O negócio está lerdando aqui. Vai lá. Bora, amigo. Ai, ai, ai. O negócio não está querendo rodar, ele travou. Eu estou apertando aqui. Ele esqueceu de mim. Aqui. Vamos ver. Limpa. Vai. Vai, amigo. Apareça. Eu tô apertando, ele não tá. Ele pode ter caído a conexão deles lá. Pode ter caído. Olha lá. Ele não foi. Mas tudo bem. Então, o que vai acontecer? O que pode ter acontecido? Tá? A pessoa escreveu o código desse jeito aqui. Aí ele executou. Faz de conta que o programinha não está travado. Tá? Executou. Aí ele funcionou. Eba, funcionou, meu código está funcionando. Beleza, vou enviar para o professor. Ah, calma lá, deixa eu só escrever um negócio aqui. Escreveu e enviou. Não testou. Porque se a pessoa tivesse testado com isso escrito, ela ia perceber que o código não estava rodando. Aí ela não ia enviar assim. Né? Ela ia perceber, ou ele ia tirar isso, ou ia comentar. Então, isso pode acontecer com qualquer coisa. Tá? Pode ser um comentário que você botou, pode ser o nome de uma variável que você mudou, pode ser qualquer coisa. Pode ser, inclusive, você sem querer veio aqui e esbarrou em alguma coisa, numa tecla, antes de enviar e aparecer o negócio. Pode ser qualquer coisa. Então, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, a minha dica para evitar problemas é: ele voltou a conexão. Agora ele voltou. A minha dica para evitar problemas com isso é teste o programa antes de enviar. E quando eu falo antes de enviar, é imediatamente antes de enviar. Porque pode acontecer esse tipo de coisa. Você testou, estava funcionando. Aí você foi lá, corrigiu alguma coisa, apagou umas coisas a mais e sem querer tirou algo que não devia, botou algo que não devia. Aí não envia direto. Depois que você limpou o seu código, preparou ele todo, tá bonitinho, tá pronto para enviar, testa de novo. Dá uma última testada antes de enviar. Tá? Para evitar isso. Isso daí é dor de cabeça para assim, qualquer nível de programador. Desde o iniciante até. Como? Repete? Pode. Pois é, você vai ficar com aquilo martelando na sua cabeça. Sim. Sim, por isso a dica. Por isso essa dica. Sim. E que isso sirva para a vida de programador de vocês. Sempre tomem o cuidado de, antes de entregar um código, testá-lo da forma como você vai entregar. Não altere nada depois de ter testado e antes de entregar. Porque isso pode acontecer, por mais que a gente ache assim, cara, eu acho que não ficou legal o nome dessas variáveis aqui.
XYZ, eu vou mudar para ABC. Aí eu mudo para A, B, C. Ah, mas eu tenho que mudar aqui onde soma também, né? Ah, beleza. A, B, C. Pronto, envio. Porque eu já mudei aqui e mudei onde soma, beleza. Aí a pessoa vai executar, deu erro. Por quê? Ah, tinha também um outro lugar aqui que tinha que mudar. Putz, eu esqueci e não testei antes de enviar. Pode acontecer. Opa, ah lá, viu? Eu, na hora de apagar, engoli um e-comercial. Então isso pode acontecer. É só para evitar problema. Porque é erro humano, é falha, é acidente. Para evitar esse tipo de coisa. Porque o código tem que funcionar. Tá? E o programa, o computador, ele não entende que ele esqueceu de botar isso. Não. Tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. É isso, beleza? Então, só uma dicasinha rápida para programação de vocês. Tá? E esse tipo de erro, sim, agora no início da disciplina, é tipo de erro que eu pego leve, né? Porque apesar de fazer o código não funcionar, eu ainda entendo que é o momento de vocês cometerem esses tipos de erro, mas do meio para frente da disciplina, código que tiver assim, tipo, não tá compilando, tá dando erro, é zero, tá? Mas lá do meio para o final da disciplina vai ser assim. Se o código que vocês me enviarem não executar, vai ser zero, porque ele não faz nada, né? Ah, mas professor, é que eu botei um negócio, se você tirar isso... Tá, se eu tenho que mexer no código, o seu código não está pronto. Então, essa é a ideia, tá? Mas, sim, tranquilo. Esse é o momento de cometer esse tipo de erro para aprender com esse tipo de erro, tá? Vamos ver, então, agora. O que nós temos mais para fazer? Tá, era isso. Outra coisa que nós temos para fazer é o trabalho. Não é? Aí, cadê? Aqui. Tá. Nós temos o trabalho que é da nossa próxima aula. Da próxima semana. Então, deixa eu só mudar aqui. Vou compartilhar o outro. Aqui. Cadê vocês? Eu me perco. Aqui. Parar a apresentação. Aí agora eu vou para este. Que é o trabalhinho 2. Que é para vocês fazerem para entregar agora nesse próximo final de semana. Qual é a ideia do trabalhinho? É fazer a validação de CPF. Tem até um videozinho, um microvídeozinho lá que eu botei junto com ele, que é para mostrar mais ou menos o comportamento que eu espero que o programa de vocês tenha. Ele vai pedir para vocês digitarem o CPF, vocês vão digitar só os números do CPF, não tem ponto, não tem traço, só número. E dá Enter. O programa vai olhar aqueles números e vai verificar se aquilo é um CPF válido ou não é um CPF válido. Tá? É isso que o programa vai fazer. Vai verificar se o CPF é válido ou não. Se for válido, ele fala CPF válido. Se não for válido, ele fala CPF não é válido. E pronto. Aí vem a questão, como que a gente verifica se um CPF é válido ou não? Aí tem toda a explicaçãozinha aqui da conta, que também tem, eu botei junto com o enunciado do trabalho, um vídeo de um outro professor, né, de um professor de matemática, eu acho, né, que está do YouTube, explicando a validação do CPF. Ele já está explicando lá, eu não precisaria explicar de novo a parte matemática. Eu só vou explicar aqui, sim, o que isso tem a ver com o algoritmo de vocês,
né, e dar algumas dicasinhas para como vocês vão fazer isso no algoritmo, tá? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Alguém tem uma ideia? Primeira coisa que vocês vão fazer no algoritmo de vocês. Pedir o CPF, exatamente. Aí, logo em seguida, o que vai acontecer? O usuário vai digitar o CPF. Beleza, então essas vão ser, sei lá, as duas primeiras coisas que vocês vão fazer. Que a gente meio que já consegue até enxergar como uma coisa só, né? Assim, são dois comandos, mas é uma coisa só. Tipo, me dá o CPF, a pessoa vai dar o CPF, certo? Aí a pessoa vai digitar um número, tá? E esse número, assim, no CPF faz sentido que ele tenha 11 dígitos, certo? Então, ele vai ter 11 dígitos. Aí, primeira dica que eu vou dar para vocês, que eu dei aqui embaixo, se eu não me engano. Aqui, ó. Dicas. Utilizem uma variável do tipo long para receber o valor do CPF digitado pelo usuário. E, para ler o scanf ou escrever no printf uma variável do tipo long, utilizem o sinal de escape %LD. Ao invés de %D, vocês vão usar o %LD para falar que é long. Tá? Essa é a primeira dica. Por quê? Se vocês usarem int, não vai caber, porque o número é muito grande. Tá? O int ele tem uma capacidade. Toda variável, né, em C ela tem uma capacidade. E um número de 11 dígitos extrapola a capacidade do int. Mas não extrapola do long. Então utilizem o long. Tá? Primeira dica, por isso que eu botei a dica lá embaixo. Aí vocês têm que tomar o cuidado para, quando forem fazer as contas com o long, utilizar variáveis long. Porque senão ele acaba cortando o número. Mas isso não vai ser um problema por muito tempo. Por quê? Uma das primeiras coisas que vocês vão ter que fazer é verificar a validade do dígito 10 e do dígito 11. Porque aí os dois últimos dígitos do CPF, aquele depois do tracinho, eles servem para validar se o que vem antes está correto. Tá? Então, para um CPF estar válido, os 9 dígitos, os 9 primeiros dígitos, têm que estar coerentes com o 10º e o 11º dígito. E como verificar essa coerência são essas continhas que estão feitas aqui. Tá? Aí, então, para a gente validar essa continha, por exemplo, para validar o dígito 10, primeira coisa eu vou ter que calcular algo que está sendo chamado de L aqui. Que ele vai ser 10 vezes o dígito 1, 9 vezes o dígito 2, 8 vezes o dígito 3, 7 vezes o dígito 4, 6 vezes o dígito 5, 5 vezes o dígito 6, 4 vezes o dígito 7, 3 vezes o dígito 8 e 2 vezes o dígito 9. Aí eu vou perguntar para vocês, para eu conseguir fazer essa conta, o que eu tenho que fazer antes dessa conta e depois que a pessoa digitou o CPF? Alguém? Não, quando eu peço lá scanf %LD e passo o nome de uma variável, quando a pessoa digitar, ele já vai colocar o CPF todo em uma variável. Então isso já está naquele segundo comandinho que a gente vai fazer. Mas tem alguma coisa depois disso, e antes de eu fazer essa conta, que eu vou ter que fazer, para eu conseguir fazer essa conta. Alguém... Eu vou ter que separar os algarismos. Por quê? Quando eu leio o CPF do cara e armazeno em uma variável, tá tudo junto, não tá separado por algarismo. Eu não consigo pegar o dígito 1 do número de uma variável, assim, tipo, sem fazer uma conta para fazer isso. Então, depois que a pessoa digitou o CPF e antes de eu fazer essa conta aqui do L,
eu vou ter que fazer o quê? Alguma coisa para separar os dígitos do meu CPF. Fazer uma conta que eu separe e coloque numa variável, aí vocês vão criar uma variável para isso, dar um nome para ela e fazer a conta para fazer isso, para separar o primeiro dígito. Outra variável com outro nome em outra conta para separar o segundo dígito, separar o terceiro dígito, o quarto dígito, o quinto dígito, o sexto dígito e assim por diante, tá? Os 11 dígitos, vocês vão colocar isso cada um numa variávelzinha. Entenderam por que precisa isso e que vocês precisam de fazer isso? Entendido? Isso. Você primeiro vai ler o CPF todo e botar numa variável onde tem tudo. Mas aí logo em seguida você vai separar cada dígito em uma variável diferente. Aí esses dígitos, por exemplo, cada um desses dígitos já não precisam mais ser long, porque aí vai ser um número de 0 a 9. E isso cabe no int. Então aí, nesse momento, a variável que você vai colocar para botar o dígito 1 não precisa ser long. Ah, professor, se eu botar como long vai dar errado? Não, não vai dar errado. Não vai ter problema, você só vai estar gastando mais memória do que o necessário. Não vai estourar a memória do seu computador, porque vai ser, sei lá, 4 bytes a mais de memória. Né? Não, ninguém vai morrer por conta disso. Mas, né, é uma informação para vocês. Vocês não precisam que seja long cada um desses dígitos, mas vocês vão precisar de, no mínimo, 9 variáveis, 9 não, 11 variáveiszinhas, cada uma para armazenar, né, um dígito desse número. E para fazer essa separação, vocês podem fazer parecido com o que vocês fizeram no trabalho do caixa automático. O raciocínio é mais ou menos o mesmo. Vocês lembram como que vocês fizeram lá? Então, o que dá para fazer aqui? Eu sei, ó, esse último dígito aqui, se eu fizer o resto da divisão desse numerão todo por 10, vai sobrar só esse último dígito. O quociente vai ser esse número todo sem o último dígito, certo? Ah, e ele está pegando tudo. Isso. Aí eu pego esse quociente, calculo o resto da divisão dele por 10, sobra só isso. E vou fazendo isso sucessivamente, então a cada vez que eu fizer vai sobrar o dígito 11, depois o dígito 10, depois o dígito 9, e assim por diante até eu pegar o dígito 1. Oi. Isso é mais complicado de fazer em C do que parece. Tá? Uma forma simples de fazer isso seria usando vetor ou string, né? Que é uma coisa que a gente vai ver logo em seguida. Mas sem usar string, porque nesse trabalho eu não espero que vocês usem string, a forma mais simples é fazendo essa continha. Que, querendo ou não, é uma coisa legal para a gente trabalhar, porque foi algo que a gente já viu no trabalho anterior. Então, essa é a forma melhor, menos trabalhosa. Tá? Então, a gente vai e separa. Não, não, porque aí, sim, eu entendo essa ideia, mas aí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar transferindo para o usuário a responsabilidade dele separar os dígitos para a gente, sendo que o nosso código tem que separar os dígitos. Se não é aquela coisa, fica chato de usar esse programa, porque ele não pede o CPF, ele pede digita o primeiro dígito do CPF, tal, enter. Digita o segundo dígito do CPF, tal, enter. Fica chato para a pessoa. E isso é algo que, depois que está feito, que o programador fez, para o programa não faz a menor diferença, não faz cosquinha. Então esse é o tipo de coisa que tem que ficar no programa e não no usuário. Mas é algo que a gente tem que... Sim,
é normal a gente pensar e às vezes a gente tem que se questionar isso, de isso tem que ficar sob responsabilidade do usuário ou sobre responsabilidade do programa, tá? Mas nesse caso é de responsabilidade do programa, a gente que tem que fazer isso mesmo. Então tá? Então vai ter que separar os dígitos aqui. Então faz resto, quociente, depois resto, quociente, resto, quociente, resto, quociente, vai fazendo e separa todos os dígitos. Beleza. Aí depois que a gente está com os 11 dígitos separados, aí a gente está pronto para fazer essas continhas. Né? Que aí é só fazer uma conta. Ó. 10 vezes o dígito 1, 9 vezes o dígito 8. Faz essa conta. Pum. Chegou nesta conta aqui. Aí, o que, que a gente vai fazer? Oi. Tá. Isso. Aí você verifica se o que sobrou no final foi 0. Se ele não digitou mais do que 11 dígitos. Digitar menos do que 11 dígitos é ok, porque se o CPF começar com 0, esse 0 é dígito e ele na conta não vai aparecer, né? Mas tem que verificar se ele não digitou, sei lá, 12 dígitos, né? E a gente achou que acabou e tinha mais um depois, né? Sim, vale a pena verificar se o resto de tudo, né? O que sobrou de tudo é 0. Tá? Mas aí a gente fez essa continha aqui, certo? Aí, feito essa conta, a gente obtém esse L. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir qual é o número inteiro R que satisfaz a equação a seguir. Essa daqui, ó. L vai ser 11 vezes 1K mais R. O que, que é isso daqui? Que operação é essa que a gente está fazendo? Alguém lembra? Não? Ele vai, sim, a gente obteve esse L, que é um número inteiro. Aí ele quer descobrir qual é o valor R inteiro que satisfaz esta equação aqui. E o K também é inteiro. Onde, né, que está falando aqui, onde todos os valores são inteiros. Então, sim, exatamente. Isso daqui é o resto da divisão inteira. Eu estou querendo saber, sim, esse meu L, isso, K é o quociente da divisão de L por 11 e R é o resto da divisão de L por 11. Exato. Não, a gente só precisa que ele seja inteiro, pouco importa qual é, mas a gente sabe que só existe um inteiro para isso. Não, não precisa. Sim, eu só botei aqui isso aqui desse jeito porque vocês são alunos da matemática e isso na matemática é como se formalmente define o resto da divisão. É a aritmética modular. Né? É só para eu me exibir que eu também sei um pouquinho de matemática para vocês. Aí, então aqui, o que eu vou precisar agora é o resto da divisão do meu L por 11. Como vocês já falaram, o quociente eu nem me interesso, eu só me interesso pelo resto. Aí quando eu tiver o resto, o que, que eu vou fazer com ele? Eu vou verificar aqui, ó. Eu vou verificar esse raciocínio aqui, eu vou ver essa função. Se o meu R for 0 ou 1, esse meu D, né, que seria o dígito 0, esse D, ele vai ser 0. Se não, se o R não for nem 0, nem 1, então o meu D vai ser 11 menos o R. Tá? Com isso, eu vejo um D, que é o valor correto do dígito 10. Tá? Aí o que, que eu vou fazer? Em algum momento eu vou verificar se o valor do dígito 10 que o usuário digitou
que é o que aqui eu coloquei em D minúsculo, é igual ao dígito correto que ele deveria ter digitado para esse CPF ser válido. Mas aí vai ser um pouquinho mais para frente. Por quê? Além de verificar o dígito 10, eu tenho que verificar o dígito 11. Aí ele tem uma outra conta que é levemente diferente da conta anterior. Ó, é 10 vezes dígito 2, 9 vezes dígito 3, 8 vezes dígito 4 e assim por diante. Aí eu tenho o dígito 9 e 2 vezes o dígito correto do 10, tá? Que eu acabei de calcular. Aí isso vai dar um M. Eu vou fazer a mesma conta. M vai ser 10 vezes um K mais um R, todos inteiros. Então eu vou ver qual é o resto da divisão do M por 11, que isso vai me dar o resto. E de posse desse resto, eu vou verificar qual é o dígito 11 correto. Se o R for 0 ou 1, o dígito correto é 0. Se não, o dígito correto vai ser 11 menos o R. E pronto. Aí eu sei qual é o dígito 10 correto e o dígito 11 correto. Aí eu sabendo desses dois dígitos, eu só confiro se o dígito 10 que o cara digitou é igual a esse daqui. Se o dígito 11 que ele digitou é igual a esse daqui. Se for exatamente, então o CPF está correto. Se der alguma diferença, o CPF está errado. Entenderam qual é a lógica do trabalho? Beleza? Tranquilo? Bom, então, sim, o trabalho é isso, tá? É vocês fazerem essa continha aí, escrever esse algoritmo. O que vocês vão precisar fazer? Usar aquelas contas de resto da divisão, que é aquele percente que eu já expliquei para vocês na aula anterior. Vocês vão usar isso tanto para dividir, para separar os dígitos do CPF aqui, quanto para fazer essa continha aqui, que é a mesma conta, é o resto da divisão, aqui e aqui. Vocês vão utilizar aquele comando condicional, o if, que foi o assunto do vídeo anterior, para fazer essa verificação aqui, né, para gerar qual é o dígito 10 correto, e aqui também, para verificar qual é o dígito 11 correto. Vocês vão usar o if para fazer aqui. Tá? E no final das contas, vocês vão usar o if para comparar o dígito 10 correto e o dígito 11 correto com o dígito 10 digitado e o dígito 11 digitado pelo usuário, para dar a resposta correta, seja o CPF está válido ou o CPF está inválido. Entenderam? Então vamos precisar do percente, do if e daqueles conhecimentos gerais de programação que a gente usou no primeiro código. Fazer multiplicação, fazer soma, criar variável, armazenar variável, essas coisas. Alguma dúvida por enquanto? É sempre assim. É sempre assim. A dúvida de verdade vai aparecer lá. Mas se já aparecer alguma aqui agora, a gente já adianta. Né? Já estamos aqui mesmo. Vamos ter que esperar um mês para assistir Viúva Negra, para não ter que pagar 70 conto. Então, a gente fica aqui. Sem dúvidas. Então, pessoal, vocês estão mandando bem demais na nossa disciplina de programação. Porque o que eu tinha pensado para a nossa aulinha de hoje é isso. Aí, cadê a tela de vocês? Eu perdi. Eu sei que elogiar assim é preocupante. É preocupante. E eu estou falando, sim, eu sou goleiro, então eu sei que não se deve elogiar o goleiro antes do apito final. Então, mas sim, vocês estão merecendo. Então, eu estou arriscando aí. Estou arriscando, entregando o elogio antes da hora. Mas tomara que vocês
né, não engulam um frango de agora até o apito final da disciplina, né? Oi. Qual delas que você está falando? Deixa eu apresentar aqui de novo. Cadê o negócio? Parece aqui. Qual variável? Essa daqui? Não, sim. Exatamente desse jeito você não consegue. Você tem que entender o que isso representa e fazer algo no seu código que fosse fazer o que isso representa também. Porque, ó, o que eu tô falando, o que está sendo expresso aqui? Aqui está sendo expresso que o valor de D10 vai ser 0 se o R for 0 ou 1. E o valor de D10 vai ser 11 menos R, caso contrário. Então, você vai ter que combinar um if, que é o que em linguagem C faz se uma coisa faz uma coisa, caso contrário, faz outra coisa. E em cada uma dessas situações, tipo, você vai fazer, ó, se o R for 0 ou 1, o seu D10, que aí, sim, a variável pode chamar D10 ou pode chamar o que você quiser, pode ser abacaxi, goiaba, né? É o nome da sua variável. Você batiza, né? Você escolhe o nome. Vai receber 0. Caso contrário, que aí tem, né, o else do if, else, o seu D10 não vai ser 0, ele vai ser 10 menos R. Então é isso que você vai fazer, vai usar o comando do if e essas condições aqui, né? Essa condição para um caso, o else para o outro caso, e fazer a variável que você definir que vai representar o que seria esse D10, receber numa situação 0, em outra situação 11 menos R. Uhum. Else. Isso, que foi o assunto do nosso último vídeo, que aí lá tá explicando. Se, né, se uma condição, aí você tem o espacinho para botar a condição que você quer verificar se vai ser atendido ou não. No caso, a nossa condição é R igual a 0 ou R igual a 1. E tem a outra palavrinha, né, que é o else, que é quando essa condição não for aceita, o programa vai executar o que tiver no else, que é o nosso caso contrário aqui. Que aí ele vai ter que executar isso, fazer o D10 receber esse valor. Sim, é viável também para o nosso caso aqui, porque a gente não vai ter número negativo, não é? Mas num universo, imaginando, num universo em que a gente poderia ter número negativo, isso poderia ter problemas. Mas no nosso caso específico funciona. Eu só não quero que você esteja fugindo de fazer isso porque você não sabe como fazer um ou. Tá? Se você souber fazer o ou, ótimo, pode fazer qualquer um dos dois jeitos. Só não perca a oportunidade de aprender a usar o ou se você ainda não souber. Tá? Mas aí, tranquilo. Porque eu sei, porque às vezes o aluno está agarrado para aprender alguma coisa e ele dá uma voltinha para fazer o negócio funcionar sem usar aquilo. Mas a gente está no momento de aprender esses negocinhos. Tá? Então não pode fugir. Cara, mas vamos respeitar a voltinha que Newton deu para desenvolver o cálculo. Né? Ele nem queria desenvolver o cálculo, ele queria
descrever os movimentos dos astros. Ele só fez, para fazer isso eu preciso de alguma conta que me ajude. Aí foi desenvolver o cálculo. O cara é cabeçudo demais. Sim. Tipo, se você desenvolver algo que merece sei lá, uma tese de doutorado numa voltinha para fugir de uma coisa, cara, você não tem que se envergonhar da voltinha que você fez, não. Se orgulhe. Ou vocês duvidam que se Newton já não tivesse um doutorado, o desenvolvimento do cálculo não renderia para ele um doutorado? Com certeza, renderia um 5 se ele quisesse. Sim, a gente sofre até hoje tendo que aprender esse negócio, né? A gente não, porque vocês já aprenderam, vocês estão sabendo, estão no controle. Então não? Pô, vocês são da matemática, cara. Vocês já dominaram isso tudo. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tá? Trabalhos em grupos de até 3 pessoas, entrega do mesmo jeito de antes, tem que ser em formato arquivo .c, né? Vocês já fizeram isso direitinho, ninguém errou isso no último trabalho. Beleza? Então, gente, se vocês não têm dúvida, é isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. Vocês estão voando, tão bom demais. Só não vai engolir frango até o final da disciplina. Beleza? Então, se ninguém quiser falar nada, a aula está encerrada. Boa noite. Boa noite. Vão lá fazer as atividades de álgebra.